Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo bem? Bom, antes de começar o conteúdo da aula de hoje, vou dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente deu início, ao nosso estudo de cálculo de fato, onde a gente deu as nossas primeiras definições de limite, o limite intuitivo, a definição intuitiva. Viu que essa definição intuitiva ela não abrangia todos os casos, Então, nesse sentido, surgiu a necessidade de uma definição mais bem elaborada, E foi quando a gente colocou a definição via epsilons e delta para vocês. Além disso, o que a gente fez na aula passada? A gente resolveu alguns exemplos, de como calcular o limite usando epsilons e delta. E depois, eu coloquei como um resultado para vocês um teorema, que era as propriedades de limite, Nós podíamos calcular limite, nós podemos calcular limite usando aquelas propriedades. Só que não é só isso que fala o limite, Tem muito mais coisas envolvendo a questão do limite. Então, para a aula de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos começar definindo o que é a função contínua, que isso é um assunto muito importante para vocês. Vocês têm que saber o que é uma função contínua em um determinado ponto. A gente vai ver que para a função ser contínua vai ter que ter algumas particularidades. Depois a gente vai ver o que é limite lateral. A gente vai definir o que é limite lateral à esquerda e à direita. Na verdade, esse conceito de limite lateral eu já venho trabalhando um pouco com vocês desde a aula passada. Mas hoje a gente vai dar a definição de fato do que são os limites laterais. E finalizar a aula de hoje a gente vai trabalhar com o limite da função composta. Ok, mas para começar, como eu falei, a gente vai trabalhar primeiro com funções contínuas. Mas o que é a função contínua? Então, algumas bibliografias, antes de definir de fato o que é a função contínua, elas trazem uma ideia geométrica. Então, justamente eu vou trazer isso para vocês. Então, vamos considerar aqui dois gráficos. Então, aqui tu tem o gráfico de uma função, digamos que ela está definida no intervalo AB. Digamos que isso aqui é uma função f. Então, a ideia de função contínua é a seguinte. Se tu conseguir desenhar o gráfico da tua função, isso olhando para o domínio da tua função, nesse caso aqui eu estou considerando o intervalo AB. Então, a ideia da função contínua via gráfica é o seguinte. Se tu conseguir desenhar o gráfico da tua função sem, digamos, tirar, nesse caso aqui, o giz do quadro, essa tua função ela é contínua. Detalhe, olhando para os pontos do domínio. Esse detalhe é muito importante. Quando a gente fala de função contínua, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que estar olhando para pontos do domínio. Mas na frente a gente vai observar o seguinte, se o ponto não faz parte do teu domínio, não faz nem sentido se perguntar se aquela função ela é contínua naquele ponto. A gente vai ver isso mais para frente. Então, com essa explicação que eu acabei de te dar, esse gráfico aqui, ele representa uma função contínua. E esse outro gráfico aqui que eu vou desenhar para ti agora, ele vai representar uma função que não é contínua, uma função também definida no intervalo AB, só que ao invés de eu desenhar ela sem tirar o meu giz aqui do quadro, o domínio dela também é AB, só que ela vai ter uma particularidade. Ela vem até aqui, e ela faz isso aqui. Uma outra função aqui, digamos, uma função G. Ok.
Então, olhando para os pontos do domínio dessa função aqui, a gente observa que é possível desenhar o gráfico dela sem tirar o giz do quadro, ou tirar a caneta do papel. Nesse outro gráfico aqui, é possível fazer isso? Não, né? Porque, nota que o domínio dessa função aqui também é o intervalo AB, só que quando chega nesse ponto bem aqui assim, digamos um ponto P, eu não consigo desenhar o gráfico da minha função g todo sem tirar o giz aqui do quadro. Bem aqui, ó, eu tenho que tirar o meu giz daqui e pular aqui para cima. Bom, então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês que uma função ela é descontínua em um ponto que está do seu domínio, quando nesse ponto o gráfico dela apresentar um salto. Em geral, é isso que acontece. É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho no início da aula. Bom, mas o que é uma função contínua, né? Bora definir. A definição ela é bem simples. Lembra muito a definição de limite. Então, está aqui. Ó. Dizemos que uma função f, aqui o domínio dela, domínio de f, e o contradomínio reais. Ela vai ser contínua no ponto P, que pertence ao domínio, se existir esse limite aqui, e, na verdade, o limite foi igual a f de p nesse ponto. Ou seja, quando x tende a p, o limite dessa função vai ser exatamente f de p. É só isso a definição de função contínua. O grande detalhe aqui é que tu sempre tem que observar isso. Ó. A tua função, o teu ponto que está verificando se a função ela é contínua ali, ele tem que pertencer ao domínio. Se não pertencer ao domínio, não faz sentido se perguntar se a função é contínua naquele ponto. Entenderam? Certo. Então, como eu acabei de falar, né? Para a função ser contínua, tem que existir o limite, e o limite tem que ser igual à função naquele ponto onde x se aproxima. Então, nesse sentido, eu posso definir o limite da seguinte forma. Ó. Aqui, ó. F vai ser contínua no ponto P que está no domínio dela, se as segundas condições que eu vou colocar aqui, as duas condições, na verdade, elas aconteceram. Ó. O limite existe, e esse limite vai ter que ser igual a f de p. Beleza. Então, quando eu te der uma função, eu posso te perguntar o seguinte, olha, essa função ela é contínua em tal ponto, por exemplo, em um ponto P, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer para verificar isso? Quem sabe me responder? A primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, olha, esse ponto P ele faz parte do domínio da minha função? Se não fizer parte do teu domínio, da tua função, então não faz sentido perguntar se ela é contínua. Se fizer parte do domínio da tua função, aí tu tem que verificar duas situações. Se existe o limite quando o x tende àquele ponto, o limite da tua função, e se aquele limite é exatamente a função no ponto. Né? Nota que na aula passada a gente calculou alguns limites e dava exatamente a função calculada naquele ponto. Né? Aquilo ali só era possível por causa disso que a gente vai definir hoje aqui, porque aquelas funções lá, a gente vai verificar hoje que, de fato, elas são funções contínuas. Ok. Tá. Então, exemplos de funções que são contínuas. Né? Vocês lembram na aula passada que nós calculamos os limites da função constante, né, f de x igual a c, e da função identidade, no caso aqui g de x igual a x. Essas duas funções são contínuas em qualquer ponto que pertence ao domínio delas. O domínio dessas duas funções aqui é os reais. Ok, mas como é que eu provo que isso é verdade? Usando a definição. Eu tenho que mostrar que o limite dessas duas funções cumpre essa igualdade bem aqui. Então, bora verificar isso aqui. Ok. Então, eu tenho aqui a função f de x igual a c. Função constante igual a c. Para ser contínua, o que tem que acontecer?
o limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. Não é isso que tem que acontecer? Então, vamos verificar se isso acontece aqui para essa função. Certo? Antes disso, bora lembrar como é o gráfico dessa função, né? Só para ficar mais fácil de enxergar. Então, como é o gráfico da função constante? Então, digamos que aqui é C. Então, essa aqui vai ser o gráfico da nossa função constante. Pergunta para vocês. Se eu pegar um ponto bem aqui, digamos o 4, qual vai ser o valor da tua função quando eu me aproximo desse 4 aqui, usando valores maiores que 4? Por exemplo, 4,1, 4,01, vai dar sempre C, né? Vai dar sempre um ponto bem aqui. Quando eu me aproximo de 4 aqui pela direita, usando valores maiores, eu observo que a imagem está dando sempre C. A mesma coisa acontece se eu fizer a aproximação aqui usando valores menores, usando o lado esquerdo? Sim, né? Qualquer valor que eu pegar menor que 4, a imagem dá sempre C. Ok, isso é uma ideia que a gente vai entender melhor mais na frente. Mas eu quero mostrar aqui o limite dessa função. O limite dessa função quando x tende a A é igual a f de A. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu tenho que verificar que esse limite existe. E, de fato, esse limite existe. Eu acabei de verificar aqui com vocês que tanto faz eu me aproximar usando valores maiores ou usando os valores menores aqui, que o resultado dá sempre C. E a gente verificou na aula passada que o limite da função constante quando x tende a A era quanto? Era a própria constante. Não era isso? Só que o que é a constante aqui? A constante é a nossa função, ó. C é igual a f de x. Então, com certeza eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é igual a f de x. Aí acabou, né? O limite da constante quando x tende a A é igual a f de x, que na verdade aqui é f de c. Porque tanto faz, o valor que eu pegar aqui no domínio, a imagem dá sempre C. Então, se eu pegar f de c, dá quanto? Dá o C. Ok? Está bem definido isso aí? Alguma dúvida? E o outro exemplo? A função identidade aqui, ó, g de x igual a x. Como é que eu faço para mostrar que essa função é contínua? G de x igual a x. Bora desenhar o gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função é isso aqui. Então, é uma reta que passa aqui pela origem. Não ficou bem reto não, mas dá quase. Digamos que eu pego um ponto P bem aqui. Então, se eu me aproximar aqui pela direita de P, usando valores maiores, o que acontece com a tua imagem? Vai me aproximar de onde? Usando valores maiores, a imagem vai se aproximar de quem aqui? De f de P, né? Esse ponto bem aqui é a imagem do ponto P. Esse P pertence ao domínio, porque essa função aqui está definida em todos os reais, o domínio dela é todos os reais. Quando eu me aproximo aqui usando valores maiores, a tua imagem está se aproximando de f de P. Quando eu me aproximo usando valores menores, a tua imagem aqui também vai se aproximar de P, de baixo para cima aqui. Ok. E a gente viu na aula passada o seguinte, que o limite, quando x tende a P, da função identidade, era quem? Era o P, não era? Lembra que a gente viu na aula passada?
Só que quem é o P? É a tua função G calculada no ponto P. Ó. G de x igual a x, para todo x no domínio. Então, quem é G de P? É igual a P. Então, eu posso escrever isso daqui. Ó. Isso vai dar G de P. Ficou entendido, pessoal? O que é a função contínua? Posso embaralhar a cabeça de vocês fazendo algumas perguntas? Então, bora ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, bora considerar agora um outro gráfico aqui. Só quero saber se vocês estão entendendo mesmo. Vou perguntar para vocês e vocês têm que me responder. Ok. Eu te dou um gráfico desse tipo aqui. Primeira pergunta que eu faço. Esse 1, ele faz parte do domínio da tua função? Sim ou não? Não faz parte do domínio? Quem acha que não faz parte do domínio, levanta a mão. Quem acha que esse ponto faz parte do domínio? A maioria, né? Olha, para te verificar, usando o gráfico que esse ponto faz parte do domínio, tu tem que verificar se esse ponto tem imagem. Nesse caso tem, ó. A imagem do 1 é essa bolinha bem aqui. Opa, essa bolinha não. Essa bolinha está te dizendo o seguinte, que o 1 ele tem a imagem dele é o 2. Ok, então 1 ele faz parte do domínio. Então faz sentido eu perguntar se a função é contínua nesse ponto? Sim. Mas para verificar se a função é contínua nesse ponto, a gente tem que fazer o quê? Verificar se existe o limite nesse ponto. Para verificar que se existe o limite, a gente pode fazer a seguinte análise. Qual é o valor da tua função quando eu me aproximo do ponto 1 aqui, usando valores maiores? Aí tu vai lá na tua função, dá bem aqui, né? Por exemplo, os pontos vão se aproximando daqui. Então, vai se aproximar de qual valor? De 2. Quando eu me aproximo do 1 pela direita, usando valores maiores, a imagem da tua função está se aproximando de 2. E se eu fizer o contrário, eu me aproximar do 1 aqui pela esquerda agora, usando valores menores, para qual valor a tua imagem está se aproximando? Para 1, bem aqui. Ó. Quando eu uso valores menores, eu vou aqui no gráfico e olho para cá. Então, está se aproximando do número 1. Então, tu observou o seguinte, olha, quando eu me aproximo do 1 pela direita, a imagem se aproxima de 2. Quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, a imagem está se aproximando de 1. Existe limite nesse ponto? Nesse caso, não. Toda vez que acontecer uma situação desse tipo, que tu verificar que quando tu se aproxima pela direita dá um valor, quando tu se aproxima pela esquerda dá outro valor, não existe o limite. Inclusive, isso é até um comentário que eu esqueci de falar na aula passada. Quando é que o limite não existe? Né? Uma situação de quando o limite não existe, teve até o exemplo na aula passada, que foi a seno de π sobre x. Né? A gente viu quando se aproximava de zero ali, de 3 formas diferentes, dava 3 resultados diferentes para a imagem. Então, não existe o limite da tua função em um determinado ponto quando acontecer uma situação desse tipo, quando tu se aproximar pela direita dá um valor e quando se aproximar pela esquerda dá outro valor, ou quando o limite da tua função não for um número real, ou seja, isso aqui foi igual a um L e esse L não pertencer ao conjunto dos números reais. Isso aqui quando o x tende a P. Ok, mas isso aqui acontece? Sim. Pode ser que o limite da tua função, isso aqui, exploda, vai para o infinito. Né? Mais infinito e menos infinito não são números reais. Então, quando acontece isso, o limite não existe.
Ok, mas bora passar adiante, né? Então, a gente acabou de ver que as funções constante e a função identidade são funções contínuas em cada ponto A que pertence ao seu domínio. Aí tem uma definição, que é consequência da definição de função contínua, que é essa bem aqui. Ó. Uma função é chamada contínua se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Aí vem um detalhe. Então, se tu tiver uma função que ela está definida em todos os reais, né, ela vai ser contínua nos reais se ela for contínua em todos os pontos do domínio dela. Se existir um único ponto que ela não for contínua, aí a gente diz que essa função é descontínua naquele ponto. Por exemplo, voltando aqui para o nosso desenho. Então, a gente acabou de verificar que essa função não era contínua em 1, né? Agora, se eu pensasse o seguinte, olha, pega um ponto bem aqui, digamos um ponto P. Aí eu te pergunto o seguinte, essa função ela é contínua em P? Nesse caso, sim. Por quê? Tanto faz eu me aproximar pela direita ou pela esquerda, a imagem dela vai se aproximar sempre aqui do f de P, digamos assim. E esse f de P aqui, na verdade, vai ser o limite da tua função quando x tende a P aqui. Então, nesse caso, sim, ela é contínua nesse ponto. Mas no 1, ela é descontínua. Então, eu faço a seguinte pergunta. Essa função, ela é contínua? Não. Eu acabei de falar para você. Se tiver um único ponto onde a tua função não é contínua naquele ponto, a gente não pode afirmar que ela é contínua. Vocês estão entendendo, gente? Então, bora lá. Ok. Então, aqui tem um gráfico ó, que representa uma função contínua. Então, ele dá essa noção de continuidade. A gente pode escrever ele sem tirar a caneta do papel. E uma outra função aqui, que ela é descontínua no ponto 1, que eu acabei de comentar com vocês. Ó. Esse ponto 1 aqui, se a gente se aproximar pela direita, usando valores maiores do que 1, a imagem dá 4. E se a gente se aproximar agora pela esquerda, usando valores menores que 1, a imagem dá 1. Essa função não é contínua em 1. Nota que eu estou falando noção de continuidade, porque eu verifiquei que esse ponto 1 aqui, ó, ele faz parte do domínio, e a imagem dele é 4. Está bem entendido? Então, bora passar aqui. E essa outra função agora aí, o que vocês acham? Ela é contínua no ponto 0? Olha, bem aqui. Ó. Primeira pergunta. Qual é o domínio dessa função? Só te dei o gráfico dela. Qual é o domínio dessa função? Ninguém sabe responder? É os reais. Essa função está definida em todos os números reais. Para a parte negativa, ela dá essa curva aqui, esse gráfico. No 0, ela dá esse ponto, e na parte positiva, ela dá esse outro gráfico aqui. Então, o 0, ele faz parte do domínio dessa função. Então, faz sentido eu perguntar se ela é contínua no 0. Para ser contínua, o que tem que acontecer? O ponto tem que pertencer ao domínio, nesse caso, o 0 pertence ao domínio. Segundo, tem que existir o limite nesse ponto, e é isso que a gente vai verificar agora. Existe o limite nesse ponto 0 aqui, da tua função? Bora verificar. O que acontece com a tua função quando tu se aproxima de 0, usando valores maiores que 0? Aí tu vai olhar para o gráfico, ele vai lá para cima, né? Vai para mais infinito. Ok. O que acontece quando tu se aproxima agora pela esquerda, usando valores menores que 0? O gráfico da tua função vai lá embaixo, né? Para menos infinito. Então, pela direita vai dar para mais infinito, pela esquerda está dando menos infinito. Nesse caso, a tua função não existe limite nesse ponto 0. Ok. Certo. Esse outro aqui, ó. Essa função, ela é contínua no ponto 4? Sim ou não?
Quem acha que sim, levanta a mão. Bora analisar. Ó, nota que é o seguinte. Primeira pergunta, o ponto 4 faz parte do domínio? Faz, né? A imagem dele está bem aqui. Deve ser o 3. Quando eu me aproximo... Primeira pergunta, o 4 faz parte do domínio, ok. Segunda pergunta, existe o limite quando x tende ao número 4? Sim, existe. Ó, quando eu me aproximo do 4 aqui pela direita, usando valores maiores, a tua função se aproxima de quanto? Acho que aproximadamente aqui 0,3, aqui está subindo. Quando eu me aproximo pela esquerda, usando valores menores, a tua função também se aproxima desse valor aqui, aproximadamente 0,3. Né? Então, o ponto faz parte do domínio. Existe o limite da função nesse ponto. A questão é a seguinte, esse limite é igual à tua função calculada no ponto? Sim ou não? Não. Por quê? Bora analisar isso aí. Ó. Olha, a imagem da tua função exatamente no ponto 4 é 3. Mas o limite não é 3, o limite está bem aqui, ó, aproximadamente 0,3. Então, nesse caso, ela não é contínua no ponto 4. Tem um salto aí nessa função? Quem acha que sim, levanta a mão. Só 2? Quem acha que não tem um salto nessa função aí, por favor? Levanta a mão. Tem um salto sim. Ó, quando eu chego aqui próximo da imagem do 4 aqui na nossa função, bem aqui tem uma bolinha aberta. Exatamente nessa bolinha que acontece o salto da tua função. Ela foi lá em cima, depois voltou. Então, ela não é contínua. Ok. Antes de dar esse teorema para vocês aí, bora pensar nessa função bem aqui. Só quero saber se vocês estão entendendo mesmo essa ideia aí. Eu vou te dar essa função bem bonitinha. F de x igual a 1 sobre x. Olha para essa função aí e me responda o seguinte. Essa função, ela é contínua? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Ninguém. Quem acha que essa função não é contínua em algum ponto? 3 pessoas levantaram a mão. 4, 5. Ok. Então, eu vou desenhar o gráfico dessa função aqui e bora analisar. Tu tem esse gráfico aqui, bonitinho. Então, o gráfico dessa função é mais ou menos assim. Nota que para a parte negativa, a gente tem essa curva, na parte positiva, a gente tem essa curva. Quem acha que essa função é contínua? Levanta a mão. Quem acha que ela não é contínua? Qual é a definição de função contínua? Primeira pergunta que você tem que fazer, se uma função é contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Aí você pode olhar para cá e dizer, olha, professor, essa função não é contínua, porque aqui no 0 ela dá um salto. Não é isso? Não dá um salto ali no 0? Mas o 0 faz parte do domínio dessa função? Não. Então, presta atenção no detalhe. Essa função aqui, qual é o domínio dela? São os reais menos o 0. Ok. O 0 não faz parte do domínio dessa função. Então, não faz sentido tu me perguntar o seguinte, professor, essa função é contínua em 0? Não faz sentido essa pergunta, porque o 0 nem faz parte do domínio da tua função. Outra pergunta. Existe o limite dessa função quando x tende a 0? Não, né? Quando x se aproxima de 0 aqui pela direita, a tua função cresce indefinidamente. Quando se aproxima de 0 pela esquerda, a tua função decresce indefinidamente. Então, não tem limite em 0. Aí você pode me dizer, mas professor,
tem uma outra função, e acabou de mostrar aí que ela estava definida em zero, né? E não era contínua. É a mesma função, vocês acham que é a mesma função? Lembra dessa aqui que eu acabei de colocar para vocês? Bom, essa função aqui, eu posso afirmar para vocês com certeza que ela é contínua. E essa daqui, ela não é contínua. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas professor, é a mesma função. Não é. Que função é essa aqui? Vocês sabem me dizer? É essa função bem aqui, ó. F não, vou chamar de G. Não é a mesma função. G de x é igual 1 sobre x, se x é diferente de zero, e zero se x é igual a zero. Olha a diferença. Essa aqui tem essa cara, e essa outra função aqui tem essa cara. Essa aqui ela é contínua, porque ela é contínua em todos os pontos do domínio, e essa aqui ela não é contínua em zero. Mas fora esse ponto zero aqui, essa função aqui ela é contínua. Então, vocês estão entendendo a lógica da coisa? Então, sempre que tu quiseres verificar que uma função ela é contínua, a primeira pergunta que tu faz é perguntar se ela é contínua naquele ponto que tu está analisando. Para ela ser contínua, de modo geral, ela tem que ser contínua em todos os pontos do domínio. Nesse caso aqui acontece. Essa função ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Tá bem entendido isso aí? Já dá para resolver uns 30 exercícios só hoje, quando chegar em casa? Tá. Então, bora continuar, né? Antes de finalizar, só mais umas perguntas sobre essa função f de x igual a 1 sobre x. Só para ter certeza mesmo que vocês... Essa função, ela é contínua no seu domínio? Sim? Sim. Então, ela é contínua? Sim. Se ela é contínua no domínio dela, em todos os pontos do domínio, então ela é uma função contínua. Então, eu posso dizer que ela é contínua no conjunto dos números reais? Sim ou não? Vocês estão entendendo a pergunta? Primeira pergunta que eu fiz, eu perguntei, essa função ela é contínua nos pontos do domínio dela? Sim. Então, eu posso dizer que ela é contínua, simplesmente? Sim. Aí a terceira pergunta foi, eu posso dizer que ela é contínua no conjunto dos números reais? Não, porque ela não é contínua no zero. Não está nem definida em zero. Ok. Então, agora que vocês já entenderam o conceito de função contínua, eu trouxe aqui 2 exemplos bem básicos, né? Fiz aqui todo esse comentário em relação a funções contínuas, embaralhei a cabeça de vocês, né? Então, a gente viu que só faz sentido saber se uma função é contínua se o ponto onde a gente está trabalhando ali fizer parte do domínio. Se não fizer parte do domínio, nem adianta perguntar. Então, agora a gente vai trazer algumas funções aqui que elas já são contínuas nos seus respectivos domínios. As funções polinomiais, elas são contínuas nos domínios dela. As funções racionais, as funções exponenciais, trigonométricas, funções potências e logarítmicas. Todas essas funções aqui, elas são contínuas nos seus domínios. Ok. Então, sabendo disso aqui, a gente já consegue resolver vários problemas. Ok. Então, bora supor o seguinte, que a gente não viu esse teorema ainda. E vamos supor que eu colocasse para vocês esse seguinte problema aqui. Então, limite do seno de x quando x tende a π sobre 2. Então, suponha que você não viu aquele teorema ainda.
e eu colocasse isso aqui para vocês, como era que eu ia resolver? Na aula passada a gente viu algum resultado que fala sobre a função seno? Trabalha com limite na função seno? Não, né? Então, para resolver isso aqui, sem ter visto aquilo lá, esse teorema, a gente ia ter que trabalhar de alguma forma usando epsilon e delta, para poder resolver. Mas, como a gente acabou de ver esse teorema, né? Então, basta a gente pensar o seguinte, olha, aqui a gente tem a função f, e x está tendendo a π sobre 2. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, essa função ela é contínua nesse ponto? Sim, né? A função trigonométrica está definida em todos os reais, e a gente acabou de ver no teorema que as funções trigonométricas elas são contínuas, então ela é contínua em todos os pontos. Então, nesse caso, como essa função seno ela é contínua nesse ponto, na verdade em todo o seu domínio, então eu posso escrever direto isso aqui. Então, esse limite é igual ao seno de π sobre 2. Eu posso substituir direto o valor aqui do ponto P, nesse caso é π sobre 2, aqui na tua função. Vocês lembram na aula passada que tinha algumas funções que a gente substituía direto o valor, né? Então, a gente só pôde fazer aquilo porque aquelas funções são contínuas. Então, a gente pode fazer isso aqui. E quanto é o seno de π sobre 2? Quanto é, gente? É 1, né? Seno de π sobre 2 é igual a 1. Ok? Está bem definido? Então, bora continuar. Então, todas essas funções aqui são contínuas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Deixa eu ver qual que eu vou fazer. 6 aí. Vou fazer o item B. Deixa eu apagar aqui. Fazer o item B. O limite de 3x ao quadrado mais 2x dividido por 5x menos 10, quando x tende a 3. Bom, agora que a gente já viu esse teorema aí, então eu vou olhar para cá agora e verificar se essa função ela é contínua no ponto 3. Como é que eu sei que ela é contínua no ponto 3? Tem que saber se o ponto 3 está no domínio dessa função. Bom, que tipo de função é essa, né? É uma função racional, né? Que a gente tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Esse ponto 3 aqui, ele faz parte do domínio dessa função? Sim, né? Quando eu coloco 3 aqui, vai ficar 3 vezes 5, 15, menos 10 dá 5. Então, não zero o denominador. Ok, então faz parte do domínio da função, né? E a gente acabou de ver que uma função racional, as funções polinomiais e racionais, elas são contínuas em seu domínio. Então, essa função aqui ela é contínua no ponto 3 que está no domínio dela. Então, nesse caso, eu posso substituir direto o valor de 3 aqui dentro, porque essa função ela é contínua em 3. Então, quanto é que fica esse resultado aí? Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes o 3, dividido por 5 vezes 3, menos 10. Isso aqui dá quanto? 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Então, dá 27, mais 3 vezes 2, 6, dividido por 15, menos 10. Isso aqui dá 33 sobre 5. Direto, sem nenhum problema. Difícil? Esse aqui não, né? E se eu não tivesse, por exemplo, as propriedades que a gente viu na aula passada e esse teorema, como era que eu ia resolver isso daí? É epsilon e delta. Na verdade, essa é a forma mais elegante que eu acho de resolver limite. Usando as propriedades é muito fácil. Tá.
Deixa eu ver uma outra questão aqui, né? Não vou deixar essa para dever de casa para vocês. Essa primeira aqui é direto, ó, a gente tem um polinômio aqui. A gente viu que o polinômio é uma função contínua, então posso substituir o 2 aqui. Nesse caso aqui vai dar 20 menos 12 mais 2. Essa aqui a gente acabou de fazer. Acabamos de ver que a função exponencial ela é contínua em todo o seu domínio. O menos 1 faz parte do domínio dela, então é só substituir aqui. Função seno também é contínua no seu domínio, que no caso é os reais, então basta substituir o zero aqui. Cosseno também, nesse caso é só substituir direto 4π. Quanto é que é o cosseno de 4π? É 1, né? 2 voltas lá no círculo trigonométrico. E essa última aqui é a mesma coisa. Função log ela é contínua no seu domínio. O 25 faz parte do domínio da função log? Sim, né? Está bem definido. Ok. Aí eu trouxe aqui um outro teorema para vocês. Ó. Se tu tem duas funções aqui, f e g, cujo domínio é um intervalo i, contra domínios reais. Ambas são contínuas nesse ponto A, que está no intervalo. E além disso, a gente considera uma constante c, então isso aqui acontece. A soma das duas também vai ser contínua no ponto A, e o limite da soma vai ser f de A mais g de A. Ok. A diferença também vai ser contínua no ponto A, e o limite da diferença vai ser f de A menos g de A. A constante vezes a função f também vai ser contínua no ponto A, e o limite da constante vezes a função f vai ser a constante vezes o f de A. O produto das duas funções também vai ser contínuo em A, e vai valer essa igualdade. O limite de f vezes g vai ser f de A vezes g de A. E por último, se g calculado no ponto A for diferente de zero, então esse quociente aqui é f dividido por g, também vai ser uma função contínua no ponto A, e vai valer que o limite de f dividido por g vai ser f de A dividido por g de A. Então, tudo isso são resultados que vocês já podem usar. Então, matematicamente, eu teria que provar cada uma dessas situações aqui, mas a gente não vai fazer isso, né? Ok. Então, como a gente já sabe tudo isso, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente tentar resolver, né? Eu vou resolver 2 e vou deixar o resto como exercício para vocês. Ok, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Fazer primeiro o item C. Deixa eu apagar aqui. O item C diz o seguinte: o limite, quando x tende a 0, dois x menos cosseno de x mais 1, dividido por 2x menos 1. Ok, bora resolver isso aqui. Primeira pergunta. Esse zero faz parte do domínio da função? Sim, né? Só não faria parte do domínio da função se desse problema aqui embaixo. Eu substituísse o zero aqui e desse uma divisão por zero. Só que não acontece, porque vai ficar 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vai ficar menos 1. Outra pergunta, antes de começar a resolver de fato. Essa função aqui, que tipo de função é essa? Ela é trigonométrica? Não, né? Ela é uma função polinomial? Também não. Ela é racional? Também não, né? Porque a forma que a gente definiu as funções racionais tem que ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Nesse caso aqui aparece um cosseno aqui no meio. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: essa função é contínua em zero? Bora verificar, né? Então aqui a gente tem um polinômio, 2x, é contínuo em todos os pontos do domínio, que é os reais. Tem a função cosseno, que também é contínuo em todos os pontos, que no caso é os reais, do domínio dela, mais 1. E aqui embaixo a gente também tem um polinômio, que é contínuo em todos os pontos do seu domínio. Então, tudo isso aqui
É uma função contínua porque o teorema que a gente acabou de ver é verdade. A soma de funções contínuas é contínua e o quociente de funções contínuas é contínua desde que esse ponto aqui, na verdade, ele seja, quando tu passar o limite aqui, seja diferente de zero. Faz parte do domínio, na verdade. Então, tudo isso aqui é contínuo. Ok. Eu vou botar aqui, mas na verdade é em todos os pontos do domínio dessa função. É contínuo em zero. Como essa função é contínua em zero, basta eu substituir direto e resolver o limite. Então, quanto é que dá isso daí? Vai ficar 2 vezes o zero menos cosseno de zero mais 1. Dividido por 2 vezes o zero menos 1. Quanto é que dá isso aqui? Aqui dá 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Só que tem um menos aqui na frente, então vai ficar menos 1 mais 1. Então aqui já dá 0, direto. 2 vezes 0 aqui dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Nesse caso aqui não tem problema, o 0 pode aparecer no numerador, sem problema. Então isso aqui dá 0. Então esse limite aqui, quando x tende a 0, é 0. Tá, beleza? Tá ficando mais fácil, né, resolver limite? Deixa eu ver. Se tem D aí, vocês querem que eu resolva ele? Bora resolver. O resto é mais fácil, né? Deixa eu resolver esse item D, bem aí. Deixa eu apagar aqui. Então, limite quando x tende a 2π de e elevado a x, que multiplica a tangente de x mais a secante de x. Bora analisar agora essa função bem aqui. Que tipo de função é essa? É uma mistura, né? Tem uma exponencial bem aqui, aqui tem funções trigonométricas. E tem um produto aqui. Então, a primeira pergunta para a gente resolver esse limite é o seguinte, olha, esse 2π aqui, ele faz parte do domínio de cada uma dessas funções aqui? Sim ou não? Primeiro essa. O 2π é um número real. Faz parte do domínio da função exponencial? Sim, né? O domínio da função exponencial é todos os reais. Então, faz parte do domínio dessa. Faz parte do domínio da tangente? Aí você tem que lembrar quem é a tangente. Quem é a tangente? Eu vou escrever logo aqui do lado. Limite quando x tende a 2π de quem? De e elevado a x. Aqui vai ficar... A tangente é seno de x sobre o cosseno, mais... Quem é a secante? É 1 sobre seno? Não, 1 sobre cosseno. Cosseno de x. Ok. Agora fica mais fácil de enxergar, né? O 2π faz parte do domínio dessa função, 2π também faz parte do domínio dessa função. Porque só não faria parte se desse 0 aqui no denominador, e não dá 0 quando eu substituo 2π. Porque o cosseno de 2π é quanto? É 1. Faz parte do domínio dessa função? Faz. Então, ela faz parte do domínio dessa função toda aqui. Isso tudo aqui é uma função contínua em 2π. Então, eu posso simplesmente jogar direto o valor aqui de x, que ele está atendendo, no caso 2π. Então, isso tudo vai ser igual... Vai ficar e elevado a 2π, que multiplica seno de 2π dividido pelo cosseno de 2π, mais 1 sobre cosseno de 2π. Então, e elevado a x vai ficar ele mesmo, não dá para mexer. A x não, né? 2π. Seno de 2π dá quanto? Dá 0, né?
Então, como o seno de 2π dá zero, tudo isso aqui vai a zero. Sobra só isso aqui. 1 sobre o cosseno de 2π dá quanto? Dá 1 sobre 1, né? Então, tu vai ter e elevado a 2π que multiplica 1. Então, dá só isso aqui mesmo. Acabou. É difícil, gente? Não, né? Se a tua função for contínua naquele ponto, o resultado sai direto. O problema é quando não é contínuo. Ou então, quando tu tem uma indeterminação. Então, essas situações a gente vai ver a partir de agora. Então, trouxe mais aqui 3 exemplos para a gente resolver. Bora ver esses 2 primeiros aí. Deixa eu apagar aqui. A gente vai resolver muito exercício hoje. Então, o item A te diz o seguinte. Deixa eu botar aqui. Para te calcular o limite quando x tende a 3, de quem? Raiz de x menos a raiz de 3 dividido por x menos 3. Ok. Como é que vocês fazem para calcular esse limite aqui? Esse 3, ele faz parte do domínio dessa função? Não, né? Então, como o 3 não faz parte do domínio dessa função, significa dizer que essa função não é contínua. Na verdade, nem faz sentido dizer que não é contínua. Né? Como não faz parte do domínio, tu não pode usar o que a gente estava fazendo agora ali. Não pode substituir direto. Né? Então, tu vai ter que usar outros artifícios para poder tirar esse problema aqui do denominador. Então, mais na frente, já na parte de derivada, a gente vai poder usar o L'Hopital para resolver isso. Mas isso é uma outra situação, já envolve derivada. Uma forma de tu resolver esse problema é tu multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado desse número aqui. Né? Então, a ideia é fazer isso para essa questão. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por... Quem é o conjugado desse número? É raiz de x mais a raiz de 3 dividido pela raiz de x mais a raiz de 3. Quando eu faço isso, eu estou mudando alguma coisa aqui? Não, né? Porque esse número dividido por esse é 1. Como se eu multiplicasse por 1. Ok. E o que dá isso daqui? Aí você tem que lembrar o seguinte, olha, bem aqui, você tem que lembrar dessa propriedade, ó. A mais B, que multiplica A menos B, é igual A ao quadrado menos B ao quadrado. Vocês lembram dessa propriedade aqui lá do ensino básico, né? Acho que na 8ª série ainda a gente vê isso aqui, 7ª série, eu não lembro. Então, tu vai usar essa propriedade bem aqui. Então, tem que analisar quem é o A e quem é o B aqui, ó. Olha o que aparece aqui, ó. A menos B vezes A mais B. O que dá isso aqui em cima? Esse camarada aqui, raiz de x é o A e o raiz de 3 é o B. Então, esse limite que está em cima, eu posso escrever assim, ó. Limite, quando x tende a 3, vai ser igual não. Vai ser escrito dessa forma. Ao invés de escrever isso daqui, eu vou usar essa fatoração aqui. Então, vai ficar raiz de x ao quadrado, ou seja, a ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. É exatamente isso que está aqui em cima. E o de baixo eu vou repetir. X menos 3 vezes raiz de x mais a raiz de 3. Ok. Então, eu estou fazendo isso para tirar esse problema aqui no meu denominador. Né? Então, eu vou trocar o meu limite por uma outra função que não tem problema no 3, que está definida em 3.
Então, isso aqui vai ser igual o limite, quando x tende a 3, de quem? Aqui em cima, ó. Quanto é a raiz quadrada de x elevado ao quadrado? É x. Então, aqui é x menos a mesma coisa aqui. X menos 3. E aqui tu tem x menos 3 vezes a raiz de x menos a raiz de 3. Mais, na verdade. Ok. Então, bem aqui eu posso simplificar esse com esse. E o meu limite vai dar quanto? Ó, quando eu faço essa simplificação, esse corte aqui, fica só o número 1 aqui em cima. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3. E 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3 é contínuo em 3? Sim, né? Então, eu posso substituir direto o 3 bem aqui. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 1 sobre a raiz de 3 mais a raiz de 3, que dá 1 sobre 2 raiz de 3. Se você quiser, você pode racionalizar aqui para jogar essa raiz para o numerador. Se não, o resultado já acaba aqui. Então, isso aqui é um artifício que você usa para tirar esse problema do denominador. Bora resolver agora o item B. Vocês lembram lá como era o item B? A gente vai ver que usando esse mesmo argumento aí não vai dar certo. Deixa eu ver aqui o item B. Certo. O item B te diz o seguinte. Limite da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Como é que a gente faz para resolver isso? Pergunta, esse 2 faz parte do domínio dessa função? Não. Então, não posso substituir direto. Eu tenho que usar algum artifício para tirar esse problema do denominador. Aí vocês falam assim, professor, se eu multiplicar pelo conjugado, vai resolver? Nesse caso, não. Usando aquele mesmo argumento que a gente viu ali, não resolve. Né? Então, professor, como é que eu vou resolver? Aí você tem que observar o seguinte. Vocês concordam comigo que isso aqui que eu vou escrever é verdade? X menos 2 é igual a raiz cúbica de x elevado ao cubo menos a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Isso aqui é verdade. Vocês concordam comigo? Sim, né? Aí, detalhe, quando chegar bem aqui, você tem que lembrar de uma outra fatoração. Eu não sei se vocês conhecem essa. A ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui é igual a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Vocês lembram disso aqui? Quem nunca viu isso aqui? A maioria já estudou, né? Estudou bastante isso aí. Acredito que vocês estão revisando bem lá os livros do ensino básico para não perder nenhum detalhe. Ok, então a gente vai usar essa fatoração aqui, ó. Então a gente vai observar que esse camarada aqui, ó, raiz cúbica de x é o a, raiz cúbica de 2 é o b. Então, usando essa fatoração, como é que fica isso aqui? Vai ficar o primeiro menos o segundo, a menos b. Quem é o a? Raiz cúbica de x. Menos, quem é o b? Raiz cúbica de 2. Tudo isso vai multiplicar o quê? A ao quadrado. Quem é o a? Raiz cúbica de
x. Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado, que vai dar raiz cúbica de x ao quadrado. Dá isso aqui. Colocar o quadrado aqui fora é a mesma coisa que colocar aqui dentro, sem problema. Mais o produto dos dois, ó, a vezes b, então vai ficar raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de 2, que vai dar a raiz cúbica de 2x. Mais a raiz cúbica do o segundo ao quadrado. No caso, é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Olha o que eu estou fazendo. Para tirar esse problema daqui, eu tenho que escrever o x menos 2 dessa forma, como esse produto aqui. Aí a pergunta que eu faço, algum momento na vida de vocês imaginaram que eu teria que escrever o x menos 2 dessa forma para resolver um problema? Não, né? Bem louco isso. Bom, como eu já tenho isso aqui, então eu posso escrever esse limite da seguinte forma. Logo, esse limite aqui, quando x tende a 2, ele vai ser igual ao quê? Então, em cima eu vou repetir, raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2, dividido por raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2, tudo isso que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 2x, mais a raiz cúbica de 4. Então, é isso aqui. Agora, eu posso simplificar esse com esse, e o que eu vou obter? O que sobra, na verdade? No numerador sobra 1, e no denominador sobra raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. E essa função que sobrou, esse ponto aqui, faz parte do domínio dela? Sim. Né? E aqui a gente tem uma função racional, aquele ponto faz parte do domínio, e o teorema nos diz que essa função é contínua nesse ponto, então é só substituir direto. Então, quanto é que dá isso daí? Vai dar 1 sobre, substituindo 2 aqui, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4, mais, substituindo 2 aqui, dá raiz cúbica de 4 também, mais a raiz cúbica de 4. Dá tudo isso aqui. Portanto, esse limite aí vai dar 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. Dá isso aqui. Tá legal, pessoal? Legal esse problema aí, né? Um pouquinho trabalhoso. Ok. O que a gente tem agora? Bom, deixa eu comentar sobre esse item C aqui. Dever de casa, hein? Para resolver quando chegar lá em casa. Não durmam enquanto não fizerem esse. Conselho que eu dou. Ó, a dica para resolver esse daqui é o seguinte. Multiplica pelo conjugado dessa fração, dessa diferença que está aqui em cima e embaixo. Então, se eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, aí vocês vão observar que ainda não vai resolver teu problema. Né? Aí o que tu vai ter que fazer? Vai ter que multiplicar também pelo conjugado dessas raízes que está embaixo. Então, vai ter que fazer esse processo aí que a gente acabou de fazer 2 vezes para poder resolver o teu problema. Então, esse eu vou deixar como dever de casa. Tá ok? Bora passar para o próximo. Agora a gente vai falar do seguinte. Limite lateral e limite da composta. Então, essa questão de limite lateral eu já vinha comentando com vocês nas aulas passadas e no início da aula de hoje. Né? Então, essa noção de aproximação pela direita, usando valores maiores, aproximação pela esquerda, usando valores menores, isso já é uma noção de limite lateral. Só que a gente precisa formalizar isso, a gente tem que dar uma definição. Então,
para motivar essa definição, eu trouxe aqui para vocês essa função, a função HaveSite, que a gente já viu nas aulas anteriores. Deixa eu apagar aqui. Então, vou colocar o gráfico dela aqui no quadro, para a gente fazer algumas análises. Então, o gráfico dessa função é isso aqui. Ela é 1 se o valor do teu x é maior ou igual que 0, no caso não chama de x, ele chama de t, né? Ok. Vai ser esse valor aqui. E vai ser 0, uma bolinha aberta aqui, para valores menores que 0 aqui no teu t. Então, essa aqui é a nossa função HaveSite, esse é o gráfico dela. Aí, lembra nas aulas passadas, inclusive no início da aula, eu dei uma função parecida com essa. Que esse 0 aqui é o ponto onde a tua função muda o comportamento dela, né? O ponto do domínio onde ela muda o comportamento. Então, a gente viu que essa função aqui, primeiro, o 0 faz parte do domínio dela? Sim, né? A imagem do 0 é 1. Né? Essa função ela é contínua nesse ponto? Não, né? Porque, na verdade, o limite no 0 aqui não existe. Né? Mas eu tenho uma noção de aproximação do 0 pela direita, usando valores maiores que 0 e cada vez mais próximos do 0. Né? Então, nesse sentido, eu posso definir uma noção de limite à direita. Da mesma forma, eu posso definir uma noção de limite à esquerda, me aproximando do 0, usando valores menores e cada vez mais próximos de 0. Né? Aí a pergunta, bom, nesse caso, se eu pensar só nesse tipo de aproximação, existe um limite? É isso que a gente vai definir agora. Vou botar aqui no meio. O que é o limite lateral à direita? Limite lateral à esquerda. Então, limite lateral à direita. O que é isso, né? Então, vou colocar a definição aqui por epsilons e delta. Sei que vocês estão com medo desses epsilons e delta, mas eles vão perseguir a vida de vocês. Então, a notação é essa aqui, ó, limite de f de x, uma função f de x, quando x tende a um ponto P pela direita. Vou colocar esse sinalzinho de mais bem aqui. Então, a gente diz que esse número L é limite da nossa função quando x tende a esse ponto P pela direita, quando a seguinte situação acontecer. Para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que isso aqui ocorre. P menor do que x, direita, menor do que P mais delta, isso vai implicar módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Então, isso aí é a definição de limite lateral à direita. Então, L é limite lateral à direita para a tua função f, se para todo número positivo epsilon que tu pegar, tu obtém um outro número positivo delta, de tal modo que x está maior que P e menor do que P mais delta, vai implicar que a tua função, o módulo da tua função f de x menos L é menor do que epsilon. Então, nota que quando eu faço essa notação aqui, eu estou pegando x só à direita de P, usando valores maiores. E o limite lateral à esquerda? Limite lateral à esquerda. O que é isso?
Então, a notação é essa aqui, limite de f de x é igual a L, quando x tende a P pela esquerda, eu vou usar esse sinal de menos quando eu estou querendo dizer que eu estou me aproximando pela esquerda do ponto. Não quer dizer que a minha aproximação é negativa. Quando é que isso acontece? Quando para todo número positivo ε que eu pegar, vai existir um delta também positivo, tal que P menos delta menor do que x, que é menor do que P, isso vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que ε. Então, essa é a definição de limite lateral à esquerda. Nota que aqui o x é menor do que P e maior do que P mais delta, menos delta. Então, se isso aqui acontece, o L vai ser o limite lateral à esquerda da tua função f. Antes de prosseguir, vou dar uma observação para vocês. Seguinte. Não vou apagar isso aqui, não. Vou colocar um gráfico aqui. Ok. Então, tem esse gráfico aqui de uma função f, qualquer. O domínio dela é de A até B, incluindo A e o B. Faz sentido pensar nesse caso em limite lateral à esquerda do ponto A? Não. Porque nesse caso a tua função nem está definida para valores menores que A. Né? Mas faz sentido pensar em limite lateral à direita de A? Sim. Nesse caso, o limite lateral à direita de A vai coincidir com o limite da função nesse ponto. Nesse caso, vai acontecer isso aqui. Ó. Limite de f de x, quando x tende a A, vai ser igual ao limite de f de x, quando x tende a A, pela direita. Nesse caso, vai valer essa igualdade aqui. Mas por que eu estou chamando a atenção nesse sentido? Porque eu vou colocar um teorema daqui a pouco que vai te dizer o seguinte, olha, existe o limite da função no ponto se os limites laterais forem iguais, ou seja, o limite à direita vai ter que ser igual ao limite à esquerda. Só que nesse caso aqui, a gente nem tem limite à esquerda, não faz nem sentido dizer. Nesse caso, vai valer isso aqui. A mesma coisa para o B. O limite lateral à esquerda do P vai ser igual ao limite da função no ponto B. Ok? Então, bora trabalhar um pouco isso daí. Né? Agora que a gente já definiu o que é limite lateral à direita e à esquerda, né? Então, bora pensar nessa função aqui. Então, a gente viu que essa função aqui, ela não tem limite no ponto zero, né? Mas ela tem limite lateral à direita. Sim, né? Nota que quando a gente se aproxima de zero aqui pela direita, usando valores maiores, a imagem se aproxima de 1. Então, o limite lateral à direita para essa função aqui é 1, no ponto zero. E o limite lateral à esquerda para essa função é 0, no ponto zero, quando x se aproxima de 0. Ok, então está aqui as duas definições, olha, limite lateral à direita e limite lateral à esquerda. Aí, o teorema que eu acabei de falar para vocês, ó. O limite da tua função é L, se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Né? Então, para usar esse resultado aqui, eu trouxe duas questões para a gente resolver. Eu trouxe essa e trouxe essa. Ok. Deixa eu apagar aqui. Limite
do módulo de x quando x tende a zero. É isso, né? É. Ok. Esse limite, ele existe? Quem acha que sim? Existe. Como é que eu vou verificar agora que esse limite ele existe? Eu vou usar o recurso dos limites laterais, ou seja, o teorema que eu acabei de mostrar. Vou mostrar que os limites laterais existem e que eles são iguais. Né? Ok, primeira coisa, que função é essa, né? É uma função muito importante, isso vocês têm que saber. Essa função aqui, ela vai ser o quê? Função modular, né? Ela vai ser x se o x for maior ou igual que zero, e vai ser zero se o x for menor que zero. Então, para saber se esse limite aqui existe e o valor dele, eu vou usar limite lateral. Então, o primeiro que eu vou calcular é o seguinte, limite do módulo de x quando x tende a zero pela direita. Ok. Nesse caso, quando x tende a zero pela direita, eu estou usando valores maiores que zero, sim ou não? Então, se eu estou usando valores maiores que zero, eu vou olhar para cá e ver onde é que o x é maior que zero. É bem aqui, ó. Então, não é zero aqui não, gente, é menos x aqui. Vocês não falam nada, né? Agora está certo. Então, como x é maior que zero, ou igual a zero, então o módulo de x vai ser igual a quem? A x. Então, ao invés de usar módulo de x, eu posso usar simplesmente x. Então, isso aqui vai dar o limite de x quando x tende a zero pela direita. E quanto é que dá esse limite aqui? Limite da função identidade. Nesse caso aqui, ela vai ser contínua nesse ponto, então posso substituir direto. Nesse caso aqui, na verdade, dá mais zero, né? Opa, dá zero. Dá o próprio zero aqui. Ok. Então, limite lateral à direita do módulo de x quando x tende a zero, pela direita é zero. E o limite à esquerda? Limite do módulo de x quando x tende a zero, pela esquerda é quanto? Então, quando eu estou me aproximando de zero pela esquerda, eu estou pegando valores menores que zero. Então, valores menores que zero é isso aqui, ó. Vai dar quê? Menos x. Então, o módulo de x vai ser menos x nesse caso. Então, isso aqui vai dar o limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser igual a quanto? Dá menos zero, né? Só que menos zero é igual a zero. Ok. Então, a gente acabou de verificar que os limites laterais existem, no caso da zero, o limite à direita, e o limite à esquerda também. Então, os limites laterais existem, são iguais. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, isso aqui com certeza é verdade. O limite do módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Aí acabou. Isso aqui acontece. Isso é verdade porque os limites laterais existem e são iguais. Portanto, o limite do módulo de x, quando x tende a zero, é zero. Está resolvido. Agora, bora pensar nesse outro problema aqui. Limite módulo de x sobre x quando x tende a zero. Isso aqui é um pouquinho mais diferente, né? Mas a ideia é a mesma. Nota que a nossa função agora é módulo de x sobre x. Então, a gente vai usar a definição de função modular de novo aqui, para resolver usando o limite lateral. Comentário. Ao invés de zero, se eu colocasse aqui, por exemplo, 2,
Teria necessidade de usar esse recurso dos limites laterais para calcular esse limite aqui direto? Não, né? Porque o 2 faz parte do domínio dessa função, né? E essa função é contínua no 2, então é só substituir direto e acabou. Ou então tu pode usar a definição de módulo, 2 é maior ou igual que 0. Né? Na verdade é estritamente maior. Então o módulo de 2, ao invés de tu escrever o módulo, bota o x direto, porque o x aqui é positivo, aí resolveria teu problema. Só que aqui no caso não é o 2, é o 0. Então para resolver isso aqui a gente vai usar de novo limite lateral. Então quanto é o limite no módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela direita? Aí novamente vai verificar o seguinte, bom, pela direita do 0 é maior que 0. Como é maior que 0, o módulo de x é igual a x. Então isso aqui vai ser igual ao limite de x sobre x. Quando x tende a 0 pela direita. Isso aqui dá quanto? Simplificou esse com esse. Vai ficar o limite de 1 quando x tende a 0, que dá a própria constante 1. Vocês entenderam? Tranquilo, né? Isso o limite à direita. E o limite à esquerda? Limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0, agora pela esquerda. Aí tu vai pensar o seguinte, olha, pela esquerda, valores menores que 0. Então esse limite vai ser igual ao limite de quem? De menos x quando x tende a 0 pela esquerda. X menor que 0, então o módulo de x é menos x. Só que menos x dividido por x dá quanto? Dá menos 1, né? Então vai ter o limite de menos 1 quando x tende a 0 pela esquerda. Isso aqui vai dar menos 1. Então, nesse caso aqui, os limites laterais existem, porém são diferentes. Nesse caso, como os limites são diferentes, então esse limite aqui não existe. Então, tu pode escrever aqui, não existe limite. Na verdade, já está na frente, né? Então, esse limite aqui não existe. Não está entendido? Bora continuar aqui, né? Ainda tem muita coisa na aula de hoje. Ok. Agora vai começar a parte legal. Então, tu tem esse teorema aqui, teorema da função composta. Sejam FG duas funções, né? Essas funções cumprem a seguinte condição: a imagem da tua função f é um subconjunto do domínio da tua função g. Aí tu vai ter o seguinte, se o limite da f de x quando x tende a é o número b, e g é contínua nesse ponto b, então o limite da g de f de x é igual a g calculado no limite da f de x, ou seja, o limite pode passar aqui para dentro da tua função g. Ok, então para te resolver problemas usando esse teorema aí, tu tem que fazer o seguinte, a primeira pergunta que tu tem que fazer é o seguinte, existe o limite da f? A primeira pergunta que tu tem que fazer, eu vou te dar uma função composta, aí tu tem que perguntar o seguinte, como é que eu vou calcular o limite dessa função composta? Primeira pergunta, a função lá de dentro, existe o limite dessa função? Se sim, beleza. Segunda pergunta, a função de fora é contínua nesse limite? Essas são as duas perguntas que você tem que fazer. Se o limite existir e a função de fora for contínua nesse limite, então tu vai poder aplicar esse teorema aqui direto. Certo? Certo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente resolver. Eu ia resolver outro, mas eu vou resolver logo um desse daí, direto. Esse tem A.
que diz o item A, né? Limite, quando x tende a 1, do cosseno de quem? 1 menos a raiz de x dividido por 1 menos x. Ok. Então, você tem isso daqui. Se você não tivesse esse teorema, como era que você ia resolver isso? Porque eu não falei nada relacionado à composta de função. Eu falei relacionado à soma de funções, produto de funções, divisão de funções, né? Mas composição de funções eu ainda não falei. Só que esse teorema ele resolve o teu problema. Então, para te resolver isso aqui, tu tem que ver se essa questão aqui, se essas duas funções aqui estão cumprindo a condição do teorema. Então, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Existe o limite dessa função que está aqui dentro? Sim ou não? Bora ver, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Limite. Quando o x tende... O x tem que tender para o mesmo ponto aqui, ó, no caso é 1. Qual é a função? A função que está lá dentro. 1 menos a raiz de x, 1 menos x. Existe o limite dessa função? Existe. A gente vai calcular. Ah, professor, eu vou substituir logo direto aqui, 1 aqui e 1 aqui. Aí vai dar 0 sobre 0, né? Isso quer dizer que o limite não existe? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que o caminho que você está tomando para resolver o problema não está bom. Bom, mas a gente acabou de ver ali que a gente pode racionalizar isso aqui, né? Deixa eu ver se é assim que eu fiz. É isso mesmo. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou multiplicar aqui pelo conjugado desse número que está aqui. Quem é o conjugado desse número? É 1 mais a raiz de x, dividido por 1 mais a raiz de x. Ok, então a gente tem esse produto aqui agora. Lembra daquela fatoração? A menos b vezes a mais b? Apareceu aqui de novo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de quem? A menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos, quem é o b? Raiz de x ao quadrado. Tá isso aqui. Ok, tudo isso dividido por... Embaixo eu não vou mexer, eu vou manter a mesma coisa. 1 menos x, que multiplica 1 mais a raiz de x. Ok. Olha o que aconteceu. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Quanto é raiz quadrada de x ao quadrado? É x, né? Então, aqui vai ficar 1 menos x, e aqui embaixo você tem 1 menos x. Então, eu posso simplificar esses camaradas aqui. O que sobrou? Sobrou 1 em cima e 1 mais a raiz de x embaixo. Essa função agora aqui, 1 faz parte do domínio dela? Sim. 1 faz parte do domínio dela. Segunda pergunta. Essa função é contínua nesse ponto 1? Sim. Então, eu posso substituir direto aqui o valor de 1 e dar o resultado. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais a raiz de 1. Isso aqui vai dar meio. Ok. Então, a primeira pergunta foi respondida. Existe o limite dessa função aqui dentro? Sim, existe. O limite dessa função que está aqui dentro, a gente acabou de verificar que é meio. Segunda pergunta. A tua função de fora, ela está definida nesse ponto meio? Sim, né? A função cosseno está definida em todos os reais. Então, o limite que está aqui fora pode passar aqui para dentro, sem problema. Ou seja, logo, olha o que vai acontecer. Limite, quando x tende a 1, do cosseno
de 1 menos a raiz de x dividido por 1 menos x é igual ao cosseno do limite quando x tende a 1 de quem? 1 menos a raiz de x dividido por 1 menos x. Isso aqui vai dar o cosseno de meio. Vocês entenderam aí? Então, sempre que tu tiver uma função composta, né, você tem que analisar essa seguinte situação. Primeira pergunta, existe o limite da função de dentro? Se existir, beleza. Segunda pergunta, o resultado desse limite faz parte do domínio da função de fora? Se fizer, beleza. Vai poder resolver dessa forma aqui. O limite vai poder ser calculado aqui dentro. Ok. Deixa eu passar aqui agora. Qual que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Vou resolver agora essa... Bora ver se vai dar tempo, né? Essa letra C aí. Letra C te diz o seguinte, o limite quando x tende a 1 de 3 menos x ao cubo elevado à quarta menos 16 x ao cubo menos 1. É uma composta isso aí? Ela é uma composta. Dá para a gente enxergar isso aqui como uma função composta. Como é que eu faço isso, professor? Ó, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar de u 3 menos x ao cubo. Então, se u é 3 menos x ao cubo, quem é x ao cubo? Isso implica que x ao cubo é igual a 3 menos u, ok? Então, eu sei quem é x ao cubo e eu sei quem é u, é isso daqui. Então, eu vou substituir o x ao cubo e 3 menos x ao cubo ali. Então, esse limite aqui vai ficar igual a esse daqui. Limite quando x tende a 1 vai ficar u à quarta menos 16 dividido por... Quem é o x ao cubo? É u menos 3. Então, vai ficar... Não, é 3 menos u. Né? 3 menos u menos 1. Só que 3 menos 1 dá quanto? Dá 2, né? Então, eu posso substituir direto por 2 aqui. Ok, professor, mas ainda não estou enxergando a tua função composta aí. Na verdade, isso aqui tudo já é a tua função composta. Eu posso dizer que tudo isso daqui é igual ao quê? Limite, quando x tende a 1, de uma função que eu vou chamar aqui Q de u. Só que é o seguinte, a tua função u é uma função que depende de x. Quem é essa Q de u? A Q de u é igual a u à quarta menos 16 dividido por 2 menos u. Ok, mas por que eu fiz isso? Justamente para enxergar quem é a função composta. Bom, mas nesse caso, eu vou poder usar meu teorema? Bora analisar, né? Deixa eu ver se é isso que eu fiz mesmo. Até eu tenho dúvida. Certo. Para usar o teorema, o que tem que acontecer mesmo? Tem que passar o limite na função de dentro. É a primeira pergunta. Esse limite existe? Né? O limite dessa função aqui existe?
limite de u, quando x tende a 1, u de x. Né? Quando eu falo u, estou querendo dizer u de x, porque a tua função u é uma função que depende de x. Esse limite existe? Sim, né? Quem é a tua função u? A u é isso daqui, ó, 3 menos x ao cubo. Quando x tende a 1. Quanto é que dá isso daqui? Isso é uma função contínua no ponto 1, contínua em todos os reais, na verdade, então posso passar o limite direto. Isso aqui dá quanto? Quanto é que dá esse limite? Dá 3 menos 1 ao cubo, que dá 2. Ok. Então, a primeira pergunta, existe o limite da função aqui de dentro? Existe. Deu 2. Segunda pergunta, esse 2 faz parte do domínio da função de fora? Quem é a função de fora? Aqui. Olha para cá. O 2 faz parte do domínio? Não. Então, nesse caso, eu não posso usar o teorema. O que eu posso usar agora, professor? Então, o que eu vou usar agora é um recurso que a gente chama de mudança de variável. Né? Então, bora entender o que é a mudança de variável. Isso aqui não vai dar certo, não dá para usar o teorema, então a gente vai usar a mudança de variável. Como é que a gente faz isso? É simples. O que você tem que fazer aqui é o seguinte. Então, tu tem esse limite aqui. 3 menos x ao cubo elevado à quarta, menos 16, dividido por x ao cubo menos 1, quando x tende a 1. Então, como é que eu vou fazer essa mudança de variável? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Chamar isso aqui de u e vou isolar o x ao cubo. Então, u vai ser igual a 3 menos x ao cubo. Então, isso aqui implica que x ao cubo é igual a 3 menos u. E vou substituir aqui, como eu fiz ainda agora. Aí você vai dizer assim, o professor está fazendo a mesma coisa. Não vai mudar nada. Limite de u à quarta menos 16 sobre... como a gente fez ali ainda agora, né? Eu vou colocar o resultado direto aqui. Isso aqui vai dar 2 menos u. Ok. Nota que eu ainda não coloquei aqui qual é o limite, né? Ali, o que eu fiz? Eu continuei com o mesmo limite, o x tendendo a 1. Só que nesse caso aqui, eu vou analisar para qual valor a tua função u está tendendo. Quando eu passei o limite aqui, ainda agora, qual foi o resultado? Foi 2, né? Então, ao invés de pensar no limite de x, eu vou pensar no limite da u, quando u tende a 2. Agora sim, dá para resolver. Detalhe, esse 2 faz parte do domínio da tua função? Ainda não. Mas vocês conseguem observar que tem algo semelhante com o que a gente vem fazendo? Olha aqui no numerador. Tem u à quarta menos 16. Quem é o 16? O 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. E u à quarta é a mesma coisa que u ao quadrado elevado ao quadrado. Então, eu vou usar esse argumento bem aí. Então, isso aqui é igual ao limite de u ao quadrado menos... Eu vou colocar 2 ao quadrado, isso aqui é o 16. Tudo isso dividido por... Se eu tirar o menos 1 em evidência aqui, como é que fica? Vai ficar menos... o menos 2, ok? Vou fazer isso justamente porque já vai dar certo aqui porque eu quero. Isso aqui quando o u tende para 2. Aí olha o que tem aqui, ó. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, usa aquela fatoração lá de novo. Vou escrever aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser o limite quando o u tende a 2 de quem? Então, vai ficar u ao quadrado menos 2 ao quadrado, que multiplica u ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ó, quadrado do primeiro mais o segundo, que
está aqui, que multiplica o quadrado, estou me confundindo todo. Primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo. Esse negócio de quadrado às vezes confunde a gente. E embaixo vai ficar menos o menos 2 aqui. Ok, já resolve meu problema? Não, né? Vou ter que repetir esse processo bem aqui. Ó. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando u tende a 2. Aí eu vou repetir aqui, ó, vai ficar primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então, vai ficar u mais 2, que multiplica u menos 2, que multiplica u ao quadrado mais 4. Tudo isso dividido por menos u menos 2. Agora sim, eu posso simplificar esse com esse. Aí o que sobrou? Sobrou essa função aqui em cima, no numerador, uma função polinomial, né? O 2 faz parte do domínio dela, ela é contínua nesse ponto, então eu posso substituir direto. Quanto é que dá isso daí? Vai ficar 2 mais 2 dá 4, e aqui vai ficar 4 ao quadrado 16, mais 4, 20. 20 vezes 4, 40, é isso? Deixa eu pegar o resultado aqui. É 2. Ah, não, fiz conta errada aqui. Ó, tu tem 2 ao quadrado 4, mais 4, 8. Aqui vai dar 2 mais 2, 4. 8 vezes 4, 32. Só que tu tem um menos bem aqui. Ó. Então, isso aqui dá menos 32. É isso. Trabalhosa essa daí, né? Até eu cansei. Então, antes de terminar, eu quero só comentar. Esse aqui é o teorema que fala sobre essa... Só esse teorema que eu quero comentar para vocês. Tem duas funções, tais que a imagem da f está contida no domínio da G, contínuas em A, e a G contínua no f de A. Então, vale essa igualdade aqui. Ó. A composta também vai ser contínua no ponto A. Tem aqui 2 exercícios para vocês resolverem. Vou deixar isso para o dever de casa. Na próxima aula a gente tem esses seguintes conteúdos aqui. Ó. Teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico e teorema do valor intermediário. Na próxima aula a gente continua.